Quem acredita em seus sonhos transforma o impossível em realidade. Acreditar em um sonho é um ato que pode a princípio parecer ingênuo, mas não é. É um ato de coragem, corajoso, porque sonhar, viver no mundo da lua, todo mundo vive, não é? Todo mundo sonha, mas acreditar de verdade exige enfrentar o peso das dúvidas, o medo das quedas, o silêncio de quem não entende aquilo que arde dentro do peito. Todos nós temos, às vezes, aquele interesse, aquele desejo ardendo dentro do peito. Acreditar é continuar mesmo quando ninguém está olhando e nem aplaudindo. Acreditar é seguir quando o resultado ainda não apareceu. É insistir quando tudo conspira dizendo: para, chega. E você continua acreditando ali nos seus sonhos. O impossível não deixa de ser impossível de uma hora para outra. Ele vai cedendo aos poucos, degrau por degrau, conforme a sua decisão de não parar, de não desistir de um sonho. Cada pequeno passo, cada esforço, aquele que pode parecer até invisível, cada dia que você escolhe continuar, mesmo cansado, vai enfraquecendo aquilo que parecia antes inalcançável, e você passa a acreditar muito mais nos seus sonhos. O impossível não é vencido por luta, mas por constância. Frequentemente você acreditar nos seus sonhos, porque é muito fácil a gente se contagiar com pessoas negativas. Nós vivemos cercado por pessoas negativas, às vezes dentro da própria família, no grupo de amigos, os colegas de trabalho. Numa sociedade a gente tem influências negativas de pessoas que não conseguiram alcançar os seus sonhos e ficam lamentando e às vezes até tentando inviabilizar um sonho que você tem. Certamente você conhece alguém assim: isso não vai dar certo, eu já tentei fazer isso, me dei mal. Ou aquilo, né? Você viu o exemplo de tal pessoa, sempre mostrando o lado negativo das coisas, dos sonhos. Por isso é importante, primeiro, não compartilhar seus sonhos com qualquer pessoa, porque tem muita gente que torce para o jacaré ao invés de torcer pelo Tarzan. Outra coisa é não se apegar ao que os outros pensam a respeito de determinado assunto. Eu posso dizer para você: olha, é impossível com a minha idade, eu tenho mais de 55 anos, é impossível com a minha idade se tornar um piloto. Quem disse? Desde que eu passe nos exames médicos, que são extremamente exigentes, eu posso me tornar um piloto, desde que eu estude para isso. Então, uma pessoa frustrada que não conseguiu obter o brevet, eu estou dando um exemplo aqui envolvendo minha pessoa, não é o caso, eu não quero ser piloto, né? Já passei da fase, acredito eu, de tentar uma profissão nova. Eu me dei bem aqui na comunicação e continuo nela, mas é dessa forma que acontecem as coisas. E às vezes aquele que frustrou-se na sua jornada de empreender, de conquistar um sonho, não conseguiu, ele vai colocar empecilhos, dizendo: você tá velho para isso, você não pode fazer isso, a mulher não pode mais ser feliz depois de uma certa idade, depois de ter filhos, depois de ser avó. Qual que impede uma coisa com outra? Sonhos existem para serem alcançados, pelo menos é a minha visão a respeito dos sonhos. Claro que tem sonhos que são impossíveis, utopia, mas na verdade os sonhos não se realizam apenas porque são bonitinhos, fofinhos, não. Os sonhos se realizam porque alguém teve a ousadia de acreditar nos sonhos todos os dias. Eu tô rindo aqui pela maneira que eu me expressei com os sonhos. Tem sonhos bonitinhos, fofinhos, né? Não tem mesmo? Pois é. Bom, no dia a dia nós somos influenciados por pessoas que não conquistaram seus sonhos e tentam nos fazer desistir dos nossos. Quando você tem que acreditar no sonho. Quando você acredita, até a sua postura muda, sabia? As suas escolhas acabam mudando. A sua forma de se levantar depois das quedas muda absolutamente. Você vai acordar todo dia mais disposto, em busca, mesmo cansado, em busca dos seus objetivos. O mundo não muda primeiro, você tem que mudar. E quando você muda, o impossível perde lugar. Então o impossível vai sendo destruído por você acreditar naquilo que você deseja. E no fim de tudo, nessa nossa conversa aqui, não estou falando sobre atalhos, a vida não tem atalho, né? É sobre a fé em si mesmo. Claro, fé no Criador, fé no Deus que você professa, mas principalmente fé em si mesmo.
Porque se eu ficar, eu vou dar um exemplo bem claro do que eu penso a respeito aí de fé também. Se eu ficar o dia inteiro em casa, com o joelho dobrado, orando a Deus, pedindo para que Ele me traga segurança, conforto, comida, dinheiro e que pague as minhas contas, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se eu não tiver fé em mim mesmo. Começa por aí. Então você tem que ter fé em si. Apesar de ter fé no Criador, na sua religião, ok. Mas você tem que ter fé em si mesmo, antes de tudo. Porque quem acredita que seus sonhos serão verdadeiros, não vai esperar o momento perfeito. Vai fazer da dificuldade uma oportunidade. Então acredite, insista, continue. O impossível começa a cair quando você decide não parar.